a princípio ocorreu a mim uma coisa. A graça que eu tenho de poder participar da igreja, participar da Eucaristia. A graça que eu tenho na minha vida de poder rezar, de poder saber que eu tenho um Deus que me protege, que me guarda, que me defende, um Deus que me liberta, um Deus que se faz presente na minha vida, né? Todos nós deveríamos dar graças por estarmos aqui, porque simplesmente esta celebração, né, uma simples celebração como esta, ela é um diferencial muito grande na nossa vida, com a vida de tantas outras pessoas que não participam, que não vêm. Nós não somos melhores do que eles, pelo contrário. Mas Deus nos deu a graça de podermos estar aqui, de podermos escutar a palavra e de podermos deixar que esta luz de Deus penetre dentro de nós. Eu não sei se para vocês isso é importante ou não. Eu não sei se para vocês o fato de escutar sempre a palavra, de poder participar dos sacramentos, isso diferencia a tua vida. A mim, sim. Porque eu sei dos infernos que Deus me arrancou. E eu sei quantas vezes Deus, na verdade, por causa da palavra, me salva, me liberta, dá sentido à minha existência. Se você não descobrir isto, irmãos, você está perdendo tempo. Vocês sabem quem é o verdadeiro sal e qual é a função do sal no alimento? Todos nós sabemos. A função do sal no alimento é se diluir. E, na verdade, o sal, quando você coloca ele na comida, ele não aparece, ele enaltece o alimento, não ele. Tanto é que se você comer uma comida e dentro da comida tiver uma pedra de sal, você gospe imediatamente. É ou não é? O sal, ele tem que se dissolver e ele faz, vamos supor, uma comida sem sal é horrível, mas um pouquinho de sal valoriza, seja o arroz, seja o feijão. Os churrasqueiros da vida sabem que um pouquinho de sal, o sal grosso na carne, um churrasquinho, pronto. A carne tem um valor enorme. Agora, come carne sem sal. É xoxa, não tem graça. Por isso nós entendemos, irmãos, qual é o sentido de Deus na minha vida. Qual é o sentido de Deus na tua vida? Vocês sabem por que Cristo veio ao mundo? Para dar sentido à minha vida e à vida de vocês. Talvez para muitas pessoas Deus seja indiferente. Eles não conhecem. Estão acostumados a viver com as coisas do mundo, mas a sua vida é xoxa, sem sentido, sem graça. E cada vez mais o mundo caminha justamente para um vazio profundo. As pessoas perdem o sentido e a dignidade
daquilo que é as suas vidas. O que dá dignidade para nós? Qual é o sentido de viver, de fato, esta palavra? Quando Jesus fala para nós, vós sois o sal da terra. O que significa isto? Significa dar sabor, dar sentido à vida das pessoas, valorizar os outros, valorizar a vida. Só que para isso acontecer, eu tenho que me dissolver. Eu tenho que me desgastar. Se eu não aprender isto, irmãos, e o grande problema do sal ser insosso, ou seja, o sal perdeu o seu efeito, é não produzirmos isto. É sermos cristãos de meia tigela. Escutar a palavra, mas não viver a palavra. Isso aqui não é uma imposição. Não. Eu sei, irmãos, eu sei, e vocês também sabem, que nós não teríamos condições nenhuma de sermos sal, de temperar, de dar sabor para o mundo, se não é a graça de Deus na nossa vida. Nós somos tremendamente egoístas, nós somos tremendamente autossuficientes, orgulhosos, fechados em nós mesmos. Somos, todos nós. E é uma verdade isto. Entre marido e mulher, quantas brigas, quantas crises, quantos problemas, quantas dificuldades. Por quê? Porque um não quer morrer para o outro. E o sal se desmancha, se dilui. Sempre todos nós, irmãos, eu uso casal, mas todos nós somos assim. Nós sempre defendemos a nossa vida. Eu sou bom, eu sou melhor, eu sou... Ai, se alguém pisar no meu calo, ai, se alguém falar mal de mim. Nós não admitimos. Ficamos com o coração magoado, fechado, rancoroso, guardamos mágoas, ressentimentos. Por quê? Porque queremos defender a nossa vida, enquanto Cristo não se defendeu. Por isso nós precisamos pedir, Senhor, me ajuda a dar sabor, a me diluir, a perder a minha vida. Se eu não aprender isto, irmãos, eu não aprendi o que é ser cristão. É a mesma coisa a luz que está aqui. Qual é a finalidade da luz? A luz nunca trabalha para si mesmo, ela trabalha para nós. O serviço dela é iluminar as coisas. Tanto é que se você ficar olhando diretamente para a luz, ofusca o teu olho. Né? Você fica cego. Mas se numa noite escura a luz não acende, você não sabe o que está na sua frente. Se tem buraco, se tem pedra. E a luz, ela te presta esse serviço. Ela mostra as coisas ruins que existem. E quantas vezes Deus foi a luz na nossa vida, por quê? Porque não nos condenou, mas mostrou as coisas erradas que nós tínhamos dentro de nós. Quantas vezes a palavra de Deus mostrou o meu pecado
E por que Deus fez isto? Me revelou aquilo que eu sou. Para me condenar? Para me julgar? Não. Para me salvar. Porque eu não posso me converter se não me conhecer. E conhecer quais são os meus erros. Para que eu possa mudar. E Ele sempre me dá a graça, sempre me dá a luz, sempre ilumina a minha existência. A luz, ela presta um serviço, ela se gasta. É como a vela, irmãos. Para iluminar, ela tem que derreter. Ela tem que se desmanchar. O Senhor me chama a isso, a não querer ganhar a vida, a perder a vida. E se eu não estiver disposto a isto, eu vou ser uma lâmpada coberta, eu vou ser uma luz que não ilumina. Para que serve uma luz que não ilumina? Que é colocada debaixo da bacia. Para nada serve. Então a primeira coisa que nós temos que reconhecer, irmãos, que nós temos sido salgados e iluminados por Cristo. A segunda coisa que temos que reconhecer é deixar que Ele atue em nós, né? Para que assim o mundo conheça o amor de Deus. Não para parecer a mim, nem a vocês, mas para parecer Deus. Essa é a finalidade desta celebração. Isso não... São Paulo aqui, quando ele vai pregar aos coríntios, ele é muito claro. Né? Ele fala assim: eu estou no meio de vocês, não com a minha força, com a minha inteligência, não com linguagem elevada, ou com o prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo. E este crucificado. E ele fala: eu estive no meio de vocês em fraqueza e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinha nada do discurso persuasivo da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito. Irmãos, se o Espírito não agir, não adianta. Né? Quem realiza a obra não sou eu nem vocês. Né? Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Jesus fala hoje para nós. Não fala para o mundo. Não fala para as outras pessoas. Falam para os seus discípulos. Os seus discípulos hoje somos nós, que buscamos o Senhor, que procuramos a sua palavra. Ele diz: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Que Deus nos dê a graça de fato, de que essa palavra se concretize na nossa vida.